Quando minha filha cuspiu na minha comida na frente dos meus netos e gritou: "Coma isso, velha inútil!", algo dentro de mim morreu. Mas o que ela não sabia é que naquela mesma noite, enquanto ela comemorava sua crueldade, eu estava assinando os documentos que mudariam sua vida para sempre. Meu nome é Kátia, tenho 68 anos, e esta é a história de como o pior Natal da minha vida se tornou o momento da minha libertação. Deixa eu começar do início, para você entender como cheguei naquele momento devastador. Moro em Vitória, no Espírito Santo, num apartamento que comprei com o suor do meu trabalho como funcionária pública. Passei 35 anos da minha vida trabalhando na prefeitura, no setor de recursos humanos. Me aposentei há 6 anos e sempre imaginei que essa fase da vida seria tranquila, cercada de família, vendo meus netos crescerem. Sou viúva há 10 anos. Meu marido, Celso, morreu de infarto repentino. A dor foi enorme, mas segui em frente, porque tinha minha filha Alessandra e depois meus 3 netinhos trigêmeos para me dar alegria. Alessandra sempre foi minha única filha. Tentamos ter mais, mas não veio. Então, concentrei todo o meu amor nela. Ela cresceu sendo minha companheira, minha amiga, minha razão de viver. Quando ela se casou com o Rafael, fiquei feliz. Ele parecia um bom homem. Quando ela engravidou de trigêmeos, fiquei em êxtase. 3 netos de uma vez: Pedro, Paulo e Miguel. 3 meninos lindos que hoje têm 6 anos e são minha vida. Mas então, há 2 anos, aconteceu algo que destruiu minha filha por dentro. Rafael a abandonou. E não foi uma separação comum, não. Ele saiu de casa para ficar com a Camila, que era a melhor amiga da Alessandra desde a adolescência. Aquilo foi uma traição dupla, devastadora. E sabe o que ele disse para justificar? Que a Alessandra tinha ficado uma baranga depois que teve os filhos, que ele não sentia mais atração, que precisava de uma mulher de verdade. Imagina a dor da minha filha. 3 bebês para cuidar, o corpo ainda em recuperação da gestação de trigêmeos, e ouvir isso do homem que prometeu amar ela na saúde e na doença. Eu vi minha menina se despedaçar, mas achei que, com o tempo, ela ia se recuperar. Afinal, ela era forte. Sempre foi. Nos primeiros meses após a separação, Alessandra vinha muito aqui em casa. Chorava, desabafava e eu a acolhia. Cuidava dos meninos para ela poder trabalhar. Ela é nutricionista, tem um consultório pequeno, mas sempre conseguiu se sustentar. Pensei que as coisas iam melhorar gradualmente, mas de uns 6 meses para cá, comecei a notar mudanças. Alessandra estava mais magra, muito mais magra, os olhos sempre avermelhados, como se não dormisse direito. Ela ficava irritada por qualquer coisa. Um dia, perguntei se estava tudo bem, e ela explodiu. "Mãe, para de me controlar, eu sou adulta!" Fiquei tão surpresa que não soube o que dizer. Ela começou a me pedir dinheiro emprestado com frequência. "Mãe, as contas estão apertadas. Mãe, preciso pagar o dentista dos meninos. Mãe, pode me ajudar esse mês?" Eu sempre dava, claro. Era minha filha, meus netos. Mas percebi que ela nunca devolvia e os pedidos ficavam mais frequentes. Os meninos também começaram a chegar aqui com fome, dizendo que a mãe esqueceu de fazer o jantar. Ou que ela dormiu o dia todo e não levou eles na escola. Isso me preocupava profundamente. Mas quando tentava conversar, Alessandra me acusava de querer tirar os filhos dela, de achar que ela era uma mãe ruim. Mesmo com tudo isso, eu nunca imaginei o que estava realmente acontecendo. Eu atribuía tudo à depressão pós-divórcio, ao trauma da traição. Achava que era fase, que ia passar. Quando o Natal se aproximou, decidi fazer uma ceia especial. Queria reunir minha filha e meus netos, criar memórias bonitas para os meninos. Decorei o apartamento inteiro, comprei presentes lindos para os trigêmeos, preparei peru, tender, arroz à grega, farofa, todas as comidas que a Alessandra amava desde criança. Coloquei a mesa mais linda que podia, com toalha bordada, velas, flores. Queria que fosse perfeito. Alessandra chegou por volta das 19 horas com os meninos. Ouvi a campainha, e quando abri a porta, percebi que ela tinha vindo de Uber. Vi o carro se afastando.
Assim que entrou, senti que algo estava errado. Ela estava com uma aparência estranha. O cabelo desgrenhado, a roupa meio suja, os olhos. Aqueles olhos tinham algo de errado. Mas ela sorriu e disse: "Oi, mãe. Feliz Natal." Os meninos correram para me abraçar e eu me concentrei neles, afastando a sensação ruim. Durante o jantar, tentei conversar normalmente. Perguntei sobre o trabalho dela, sobre os planos para o ano novo. Ela respondia com monossílabos, mexendo no celular, ignorando os filhos que pediam atenção. Em determinado momento, Pedro derrubou o suco sem querer, e Alessandra gritou com ele de um jeito que me assustou. "Você é burro, menino! Olha o que você fez!" Interferi suavemente. "Filha, foi sem querer. Ele é criança." Ela me lançou um olhar que me gelou a espinha. "Mãe, você não se mete na educação dos meus filhos. Você já criou o seu. Não criou bem, mas criou." Fiquei sem palavras. Ela nunca tinha falado assim comigo. Nunca. Tentei mudar de assunto, servi a comida. Mas a tensão estava instalada. Os meninos comiam em silêncio, assustados. Alessandra empurrava a comida no prato, sem comer direito. De repente, ela começou a falar sobre dinheiro. "Mãe, esse apartamento vale quanto hoje em dia? Uns 400 mil, né? 500? Respondi confusa. "Não sei exatamente, filha." "Por quê?" Ela deu uma risada sem humor. "Só curiosidade. Quer dizer, um dia vai ser meu mesmo, né? Melhor eu ir sabendo o valor do que vai sobrar da sua vida útil." Meu coração disparou. "Alessandra, que tipo de comentário é esse?" Ela revirou os olhos. "Ah, mãe, relaxa. É verdade. Você não tem nada para fazer mesmo, só esperar o tempo passar. Pelo menos deixa algo de valor quando for embora." Senti uma dor no peito, mas tentei manter a calma. "Filha, acho melhor a gente encerrar o jantar. Você não está bem." Isso a deixou furiosa. Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. "Eu não estou bem. Você que é uma velha chata, ultrapassada, que não entende nada da vida. Fica aí me julgando, me controlando." Os meninos começaram a chorar. Eu me levantei também, tentando acalmá-la. "Alessandra, por favor, pensa nos meninos. Vamos conversar com calma." Mas ela estava fora de controle. Pegou meu prato, que ainda tinha comida, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela cuspiu nele. Cuspiu na minha comida, olhando nos meus olhos com um ódio que eu nunca tinha visto. "Coma isso, velha inútil. Você devia era morrer logo e me deixar essa casa. Eu preciso dessa porcaria de apartamento e você fica aí, desperdiçando espaço, desperdiçando oxigênio, velha imprestável." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 meninos choravam, abraçados um no outro. Alessandra estava ofegante, olhando para mim com aqueles olhos vazios. E eu simplesmente não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Não foi raiva, não foi mágoa. Foi uma clareza fria e absoluta de que eu tinha perdido minha filha. E que se eu não fizesse algo drástico, ia perder a mim mesma também. Não gritei, não chorei, não discuti. Simplesmente peguei minha bolsa, minhas chaves do carro e caminhei até a porta. Alessandra gritou atrás de mim. "É isso! Sai! Sai e não volta! Essa casa vai ser minha de qualquer jeito!" Ouvi os meninos gritando. "Vovó, não vai!" Mas não conseguia parar. Entrei no carro, fechei a porta e dirigi. Minha mente estava em branco, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Eu sabia, naquele momento, que minha vida tinha acabado de mudar completamente. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Dirigi sem rumo por Vitória, sem saber para onde ir. As ruas estavam decoradas com luzes de Natal, famílias passeavam felizes, crianças corriam com brinquedos novos. Tudo aquilo parecia uma zombaria do que eu tinha acabado de viver. As lágrimas finalmente começaram a escorrer, embaçando minha visão. Precisava parar antes de causar um acidente. Fui até a praia de Camburi.
Sempre foi meu refúgio quando precisava pensar. Estacionei numa vaga quase vazia, desliguei o carro e fiquei ali, olhando para o mar escuro iluminado apenas pela lua. Era quase meia-noite de Natal. Famílias estavam em casa celebrando, e eu estava sozinha, expulsa da minha própria casa pela minha própria filha. Foi ali, naquele carro, que finalmente deixei tudo sair. Chorei como não chorava desde que meu marido morreu. Mas não eram lágrimas apenas de dor. Eram lágrimas de reconhecimento, de aceitação de uma verdade que eu vinha evitando há meses. Minha filha estava doente. Aquele comportamento não era apenas mágoa do divórcio. Era algo muito, muito pior. A magreza extrema, os olhos avermelhados, a irritabilidade, os pedidos constantes de dinheiro, o desleixo com os filhos e agora aquela explosão de violência verbal. Tudo fazia sentido de repente. Um sentido terrível, assustador, que eu não queria aceitar, mas que era inegável. Alessandra estava usando drogas. A ficha caiu como um peso esmagador. Como eu não tinha percebido antes? Como uma mãe não vê a própria filha se destruindo? Mas eu sabia como. Porque eu não queria ver. Porque era mais fácil acreditar que era depressão, que era fase, que ia passar. Porque reconhecer a verdade significaria admitir que eu tinha falhado, que minha menina estava perdida num caminho escuro, que eu não sabia como trazer ela de volta. Peguei o celular. Tinha 17 chamadas perdidas da Alessandra. 17. Ouvi as mensagens de voz. Nas primeiras ela gritava: "Mãe, volta aqui agora! Você não pode sair e me deixar com essas crianças!" Nas seguintes, o tom mudava. "Mãe, desculpa, tá? Eu estava nervosa, não era para tanto. Volta que a gente conversa." Nas últimas, voltava a agressividade. "Você é uma dramática, sempre fazendo tempestade em copo d'água. Tá bom, fica aí na sua, mas amanhã você volta e a gente resolve isso." Não respondi nenhuma. Em vez disso, liguei para o Dr. Henrique. Ele é tabelião, amigo meu e do meu falecido marido há mais de 40 anos. Atendeu no terceiro toque, com voz sonolenta. "Kátia, tudo bem? É quase meia-noite. Henrique, desculpa ligar essa hora, mas preciso da sua ajuda, urgente." Algo no meu tom o fez despertar completamente. "O que aconteceu?" Contei tudo, cada detalhe daquela noite horrível. Quando terminei, houve um silêncio do outro lado. Então ele disse com voz grave: "Kátia, você está em perigo. Precisa proteger seu patrimônio imediatamente. E precisa proteger esses meninos." "É Natal, Henrique. Não tem como fazer nada hoje." "Tem sim. Eu abro o cartório agora. Vou te encontrar lá em meia hora." "Henrique, não precisa. Pode esperar até depois do feriado." "Kátia." A voz dele era firme, paternal. Em 40 anos de profissão, já vi muitas famílias destruídas por situações assim. Pessoas em dependência química são imprevisíveis. Sua filha hoje cuspiu na sua comida. Amanhã pode fazer coisa pior. Você precisa se proteger. Agora. Vem para o cartório. Eu já estou me arrumando." Desliguei e dirigi até o centro da cidade. O cartório ficava numa rua comercial, tudo fechado e deserto. Mas quando cheguei, Henrique já estava lá, com as luzes acesas, me esperando na porta. Ele me abraçou forte e quase desmoronei de novo. "Vem, entra, vamos resolver isso." Sentamos no escritório dele. Ele preparou um café forte e colocou uma xícara na minha frente. "Antes de qualquer coisa, preciso te fazer algumas perguntas difíceis, Kátia. Seu atual testamento deixa tudo para Alessandra, correto?" "Sim. Ela é minha única filha, minha única herdeira." "E qual é o valor aproximado do seu patrimônio?" Fiz as contas mentalmente. "O apartamento deve valer uns 450 mil reais. Tenho 280 mil em aplicações. O carro vale uns 40 mil. Soma uns 770 mil, mais ou menos." Henrique assentiu fazendo anotações. "E sua aposentadoria?" R$ 3.200 por mês." "Kátia, vou ser direto com você.
Se sua filha está usando drogas pesadas, e tudo indica que está, ela vai fazer de tudo para ter acesso a esse dinheiro. Tudo. E a lei brasileira protege muito os filhos em questão de herança. Mas existem maneiras legais de proteger seu patrimônio e, principalmente, proteger seus netos. Como? Podemos criar um testamento que remove a Alessandra como herdeira direta e estabelece um fideicomisso para os 3 meninos. Eles receberiam a herança apenas quando completarem 25 anos, e até lá o dinheiro seria administrado por um curador de confiança. No caso, eu posso ser esse curador, se você confiar em mim. Mas, legalmente isso é possível? Tirar uma filha da herança? Não completamente. Por lei, ela tem direito à legítima, que é 50% do patrimônio. Mas os outros 50%, a parte disponível, você pode destinar como quiser. E mesmo a parte legítima dela pode ser protegida através de fideicomisso com cláusula de inalienabilidade e condição suspensiva até que ela comprove reabilitação completa, documentada por equipe médica. É complexo, mas é possível. A questão é, você quer fazer isso? Fechei os olhos. Era minha filha, minha única filha. A menina que eu carreguei no ventre, amamentei, criei, amei com cada fibra do meu ser. Como eu podia fazer isso com ela? Mas então me lembrei da cena da ceia, da saliva dela no meu prato, do ódio nos olhos dela, das crianças chorando, aterrorizadas, e soube a resposta. Quero, mas quero também deixar especificado que pagarei pelo melhor tratamento de reabilitação que existir, desde que ela aceite. Se ela se recuperar, pode ter acesso gradual aos recursos. Mas se continuar usando, se recusar ajuda, então não terá nada. O dinheiro vai todo para os meninos. Henrique sorriu com tristeza. Você é uma mãe melhor do que ela merece neste momento, Kátia. Vamos fazer isso. Passamos as próximas 2 horas elaborando o documento. Henrique digitava, lia para mim, ajustava conforme minhas instruções. O testamento ficou assim: 50% do patrimônio total, a legítima, seria destinado a Alessandra, mas ficaria em fideicomisso administrado pelo doutor Henrique até que ela apresentasse laudos médicos comprovando, no mínimo, 2 anos de sobriedade completa. Se ela morresse antes disso, ou se recusasse tratamento por mais de 1 ano, essa parte seria automaticamente transferida para os netos através de substituição fideicomissária. Os outros 50%, a parte disponível, iriam diretamente para Pedro, Paulo e Miguel, em partes iguais, mas também protegidos por fideicomisso com cláusula de inalienabilidade até completarem 25 anos. Até lá, o dinheiro seria usado exclusivamente para a educação, saúde e necessidades básicas deles, administrado pelo Dr. Henrique. Especifiquei também que pagaria integralmente qualquer tratamento de reabilitação que Alessandra aceitasse fazer, em qualquer clínica do Brasil ou do exterior, pelo tempo que fosse necessário. Mas apenas se ela aceitasse voluntariamente, ou por ordem judicial. Quando terminamos, eram quase 3 da madrugada. Henrique imprimiu o documento, chamou 2 funcionários de confiança dele, que moravam perto e vieram como testemunhas, e eu assinei. Cada assinatura parecia arrancar um pedaço da minha alma. Está feito, disse Henrique, guardando o documento em envelope lacrado. Mas, Kátia, isso não é suficiente. Você precisa tomar outras medidas. Amanhã de manhã, quero que você procure um advogado especializado em direito de família. Vou te passar o contato do Dr. Marcelo. Ele é excelente. Você vai precisar pensar em medida protetiva, em guarda emergencial dos meninos, talvez até em internação compulsória da Alessandra. Henrique, ela é minha filha, e por isso mesmo você precisa salvá-la. Às vezes, salvar alguém significa tomar as decisões mais duras. Você fez a primeira hoje, vai precisar fazer outras. Saí do cartório quando o sol começava a clarear, dia 26 de dezembro. O pior Natal da minha vida tinha acabado, mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. Fui para um hotel em Vila Velha. Não conseguia voltar para casa, sabendo que Alessandra poderia estar lá, ou que apareceria.
Precisava de tempo para pensar, para processar, para decidir os próximos passos. Deitei na cama do hotel, mas não consegui dormir. Só conseguia pensar nos meus netos. Onde estavam? Alessandra tinha levado eles embora? Estavam bem? Estavam com medo? Sentindo minha falta? Meu celular tocou. Era a Alessandra. Atendi finalmente. Mãe, graças a Deus, onde você está? Você me deixou aqui com essas crianças a noite inteira. Eu vim de Uber. Não tenho como voltar para casa com eles a essa hora. Precisei dormir no seu sofá. Volta agora. Respirei fundo. Alessandra, leva os meninos para casa. Eu preciso de tempo longe de você. Como assim tempo? Mãe, para com esse drama. Eu já pedi desculpas. Você cuspiu na minha comida e me chamou de velha inútil na frente dos seus filhos. E acha que desculpa resolve? Eu estava nervosa. Você sabe que eu estou passando por um momento difícil. Sei, e é por isso que vou te ajudar, mas do meu jeito, não do seu. O que isso significa? Significa que você não vai mais me desrespeitar. Significa que você vai aceitar ajuda profissional. Significa que as coisas mudaram, Alessandra. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, com voz perigosamente baixa. Você não pode fazer nada comigo. Eu sou sua única filha. Tudo que é seu vai ser meu quando você morrer. E já que você é velha mesmo, não deve demorar muito. Desliguei o telefone. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez em meses, talvez em anos, eu sentia algo além de medo e dor. Sentia determinação. Alessandra tinha razão em uma coisa. Eu era velha. Tinha 68 anos, mas não estava morta. E enquanto eu tivesse vida, ia lutar pelos meus netos, por mim mesma, e sim, pela minha filha também, mesmo que ela me odiasse por isso. Liguei para o Dr. Marcelo, o advogado que Henrique tinha recomendado. Deixei mensagem no celular dele explicando resumidamente a situação e pedindo consulta urgente. Depois, liguei para o conselho tutelar. Denunciei a situação dos meus netos, relatei tudo o que tinha acontecido. Pedi que verificassem o bem-estar deles. Cada ligação que fazia, cada medida que tomava, eu sentia como se estivesse traindo minha filha. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo o certo. O sol estava completamente claro agora. Um novo dia tinha começado, e eu tinha certeza absoluta de que nada seria mais como antes. O Dr. Marcelo me retornou a ligação às 9 da manhã do dia 26. Apesar de ser feriado, ele se ofereceu para me receber no escritório dele às 11 horas. Casos envolvendo crianças e situações de risco não podem esperar, disse ele. Cheguei ao escritório pontualmente. Dr. Marcelo era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, olhar sério, mas gentil. Ele me ofereceu café e me pediu que contasse tudo desde o início. Falei por mais de 1 hora. Ele fazia anotações, fazia perguntas pontuais, mas principalmente escutava. Quando terminei, ele suspirou pesadamente. Dona Kátia, a senhora fez bem em vir aqui. Muito bem. Vou ser direto. Seus netos estão em risco, e a senhora também. O que eu posso fazer? Várias coisas, e precisamos fazer rapidamente. Primeiro, medida protetiva de urgência. Vou entrar com pedido hoje mesmo sendo feriado. O juiz de plantão pode deferir. Isso vai impedir a Alessandra de se aproximar da senhora. Segundo, busca e apreensão emergencial dos meninos, com guarda provisória para a senhora. Terceiro, determinar avaliação psiquiátrica e toxicológica da Alessandra. Mas, processar minha própria filha? Pedir para tirar meus netos dela? Doutor, Marcelo se inclinou para a frente, com expressão compassiva, mas firme. Dona Kátia, vou te contar uma coisa. Trabalho com direito de família há 28 anos. Já vi de tudo. E sabe qual é a frase que mais ouço neste escritório? Eu devia ter agido antes. De mães, pais, avós que esperaram demais, que tiveram pena, que acharam que o amor ia resolver. E sabe quando eles falam isso? No velório dos netos.
ou no hospital, visitando criança que apanhou, ou na delegacia, depois que o filho com vício roubou tudo e deixou a família na miséria. Senti um frio percorrer minha espinha. Você acha que pode chegar a esse ponto? Acho que já chegou, Dona Kátia. Sua filha cuspiu na sua comida, te expulsou da sua casa, te chamou de velha inútil na frente dos filhos dela. Pessoas em dependência química severa são capazes de coisas inimagináveis quando precisam de dinheiro para a próxima dose. E a senhora tem quase 800 mil reais em patrimônio. A senhora é um alvo. As palavras dele caíram como pedras no meu estômago. Mas eu sabia que ele estava certo. Então, o que fazemos? Hoje mesmo preparo os documentos. Amanhã de manhã, protocolo tudo. 48 horas, talvez menos, e temos as primeiras decisões. Mas preciso que a senhora faça algo essencial. Preciso de provas. Testemunhas, se possível. Alguém que tenha visto o comportamento da Alessandra que possa confirmar a suspeita de uso de drogas. Eu não sei quem poderia... Vizinhos? Escola dos meninos? Colegas de trabalho dela? Pense, Dona Kátia. Quanto mais elementos eu tiver, mais forte é o caso. Passei o resto do dia fazendo o que jamais imaginei que faria, investigando minha própria filha. Comecei pelos vizinhos dela. Alessandra morava num pequeno prédio de 3 andares em Jardim Camburi. Fui até lá, de coração apertado, e toquei a campainha da vizinha do apartamento ao lado, Dona Marisa, uma senhora de uns 60 anos que eu conhecia de vista. Ela abriu a porta, surpresa. Dona Kátia, como vai? Entre, entre! Sentamos na sala dela. Eu não sabia como começar. Marisa, preciso te fazer umas perguntas sobre a Alessandra. É delicado. O rosto dela se fechou um pouco. Olha, eu não gosto de falar da vida alheia. Eu sei. Mas estou preocupada com ela e com meus netos. Por favor, se você souber de alguma coisa, preciso saber. Marisa hesitou, então suspirou. Dona Kátia, eu não queria te preocupar, mas já faz tempo que eu venho notando coisas estranhas. Que tipo de coisas? Começou há uns 8, 9 meses. A Alessandra passou a receber muitas visitas, gente estranha, a qualquer hora da noite. Eles ficam lá dentro por 15, 20 minutos no máximo e vão embora. Sempre gente diferente. E a aparência... Dona Kátia, não sei como dizer isso, mas parecem usuários de drogas. Meu estômago revirou. Tem mais? Tem. Há uns 4 meses vi ela trocar uma televisão por dinheiro com um rapaz na porta do prédio. Uma TV que parecia novinha. Ele deu uma nota de 50 e levou a TV embora. 50 reais, Dona Kátia, por uma televisão. Meu Deus! E as crianças? Dona Kátia, eu escuto os meninos chorando a noite inteira às vezes. A Alessandra grita muito com eles. Outro dia, o Pedro bateu na minha porta pedindo comida porque estava com fome e a mãe estava dormindo. Às 4 da tarde. As lágrimas escorriam no meu rosto agora. Por que você nunca me contou? Porque... Dona Kátia, é sua filha. Eu não sabia se devia me meter. E tinha medo dela. Ela fica muito agressiva quando bebe ou... Enfim. Você ligaria para o conselho tutelar se fosse necessário? Daria um depoimento? Marisa pegou minha mão. Ligaria. Aquelas crianças precisam de ajuda, e sua filha também. Saí de lá com o coração em frangalhos, mas com informações valiosas. Fui até a escola dos trigêmeos. Consegui falar com a coordenadora pedagógica, Fernanda, uma moça jovem e atenciosa. Expliquei que era a avó e que estava preocupada. Fernanda olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhas, e disse em voz baixa: Dona Kátia, agradeço por vir. Nós também estamos muito preocupados com os meninos. Por quê? A frequência deles caiu muito nos últimos 4 meses. Antes vinham regularmente, mas de uns meses para cá, faltam 2, 3 vezes por semana. Já somam quase 40% de faltas no semestre. Quando vêm, chegam sujos, com fome. A mãe não responde nossos recados. Uma vez, ligamos para ela às 10 da manhã, porque o Pedro estava com febre, e ela atendeu claramente dormindo, confusa, e disse que não podia buscar porque estava ocupada. Tivemos que deixar ele no repouso da escola até às 5 da tarde.
Vocês acionaram o conselho tutelar? Fizemos contato inicial há 3 semanas, relatando nossa preocupação. Eles registraram e disseram que iam acompanhar. Mas ainda não houve visita formal, porque o caso estava em análise. Quando a Alessandra soube que tínhamos entrado em contato com o conselho, ela veio aqui desesperada. Chorou muito. Prometeu que ia melhorar. Disse que estava em depressão por causa do divórcio. Depois disso, as faltas diminuíram um pouco, então o conselho não aprofundou a investigação. Mas nas últimas 2 semanas, voltou tudo como antes. Você daria um relatório oficial sobre tudo isso? Daria. Inclusive, já tenho um rascunho preparado caso precisássemos. Só estava esperando a situação piorar mais, mas acho que já piorou o suficiente, não é? Peguei o relatório, agradeci e saí dali sentindo como se estivesse montando um quebra-cabeça terrível, onde cada peça revelava a extensão do problema. Mas ainda precisava de mais uma coisa: conversar com alguém que conhecesse a Alessandra profissionalmente. Lembrei que ela tinha uma sócia na clínica de nutrição, a Juliana. Liguei para ela, me apresentei e perguntei se poderíamos conversar. Ela hesitou, mas concordou em me encontrar num café. Juliana era uma mulher de uns 35 anos, bem cuidada, mas com expressão cansada. Sentamos numa mesa afastada e ela foi direto ao ponto. Dona Kátia, eu já ia entrar em contato com a senhora. Precisamos conversar sobre a Alessandra. O que está acontecendo? Tudo. Ela parou de atender pacientes há 3 meses. Simplesmente não aparece mais na clínica. Quando aparece, está diferente. Fala rápido demais ou devagar demais. Os olhos sempre estranhos. Pacientes reclamaram. 2 fizeram queixa no Conselho Regional de Nutrição por ela ter passado dietas completamente erradas, perigosas até. Dona Kátia, eu acho, tenho quase certeza de que ela está usando drogas pesadas. Por que você não disse nada antes? Porque eu tentei conversar com ela. Ofereci ajuda. Ela me xingou, disse que eu estava com inveja dela, me acusou de querer roubar os pacientes. No mês passado, ela apareceu na clínica às 3 da madrugada, tentando entrar. O segurança do prédio precisou chamar a polícia. Ela dizia que tinha esquecido uma coisa importante lá dentro, mas estava claramente alterada. A polícia a levou para casa. Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? Juliana suspirou. Dona Kátia, eu vi o casamento dela acabar de forma horrível. Vi ela se despedaçar. Acho que começou com remédios para a ansiedade. Depois evoluiu. Drogas não escolhem classe social ou formação. Só precisam de uma pessoa vulnerável, num momento de fraqueza. Você me daria isso por escrito? Daria. Inclusive, vou entrar com dissolução de sociedade. Não posso mais manter uma clínica com alguém nessa situação. Mas se isso ajudar ela a buscar tratamento, ótimo. Voltei para o hotel com uma pasta cheia de documentos, depoimentos, relatórios. Cada papel era uma facada no meu coração, mas também era a evidência de que eu estava certa. Minha filha precisava de ajuda urgente. Liguei para o Dr. Marcelo e relatei tudo. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: Dona Kátia, com esse material, consigo as medidas que precisamos. Mas preciso te preparar. Sua filha vai reagir muito mal. Vai te acusar de traição, de crueldade. Vai dizer que você está roubando os filhos dela. Você está preparada para isso? Não, mas vou enfrentar de qualquer jeito. Então amanhã de manhã, às 8 horas, estou no fórum protocolando tudo. Até o final do dia, devemos ter resposta. Desliguei e olhei pela janela do hotel. Lá embaixo, a vida seguia normal. Famílias passeavam, crianças brincavam. Parecia irreal que eu estivesse vivendo aquele pesadelo. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Dona Kátia? Aqui é do Conselho Tutelar. Recebemos sua denúncia e fizemos uma visita ao apartamento da Alessandra hoje de manhã. Meu coração disparou. E? Os meninos estão bem fisicamente, mas a situação do apartamento é preocupante. Sujeira acumulada, geladeira vazia, indícios de negligência. Conversamos com a Alessandra. Ela está visivelmente alterada. Negou o uso de drogas, mas se recusou a fazer teste toxicológico. E agora? Abrimos um processo de acompanhamento.
Vamos fazer visitas periódicas. Mas, Dona Kátia, se a senhora está buscando medidas judiciais, como nos informou, nós apoiamos. Aquelas crianças precisam de um ambiente estável. Obrigada. Obrigada mesmo. Desliguei e, pela primeira vez desde aquela noite horrível de Natal, senti uma pontinha de esperança. Não era a esperança de que tudo fosse se resolver magicamente. Era a esperança de que eu estava fazendo a coisa certa, mesmo sendo a coisa mais difícil. Alessandra me ligou naquela noite. Eu quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Você fez o quê? Ela gritava como possessa. Você mandou o conselho tutelar na minha casa? Você quer me tirar meus filhos? Alessandra, você precisa de ajuda. Eu não preciso de nada. Você que é uma velha louca, paranoica, você está inventando coisas na sua cabeça. Eu sou uma boa mãe. Você cuspiu na minha comida, filha, na frente dos seus filhos. Isso não é coisa que uma pessoa saudável faz. Foi um momento de raiva. Todo mundo tem momentos de raiva. Alessandra, ouça o que vou te dizer. Eu vou pagar o melhor tratamento que existir para você. Qualquer clínica, qualquer lugar. Mas você precisa aceitar que precisa de ajuda. Ela riu. Uma risada assustadora, vazia. Tratamento? Você acha que eu sou doida? Viciada? Você está delirando, velha. Então faça um teste toxicológico. Prove que eu estou errada. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Então, com voz perigosamente calma, você vai se arrepender disso, mãe. Você vai se arrepender muito de ter se virado contra mim. E desligou. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um misto de medo e tristeza. Minha filha tinha se tornado uma estranha perigosa. Mas eu não ia recuar. Tinha passado do ponto de não retorno. O Dr. Marcelo cumpriu a palavra. Na manhã de 27 de dezembro, sexta-feira, ele protocolou todos os pedidos. Medida protetiva de urgência, guarda emergencial dos trigêmeos e determinação de avaliação psiquiátrica e toxicológica compulsória da Alessandra. Eu esperava que demorasse dias, talvez semanas. Mas o juiz de plantão, ao analisar os documentos, os depoimentos das testemunhas, o relatório da escola e o relatório do conselho tutelar, deferiu tudo em regime de urgência. Às 15 horas daquela mesma sexta-feira, Dr. Marcelo me ligou com a notícia. Dona Kátia, conseguimos tudo. A medida protetiva está deferida. Alessandra está proibida de se aproximar da senhora a menos de 200 metros sob pena de prisão. A guarda emergencial dos meninos foi concedida à senhora por 90 dias, renováveis, e ela terá que se submeter à avaliação psiquiátrica na próxima semana. Se recusar, pode ser conduzida coercitivamente. Senti as pernas fraquejarem. Era real. Estava realmente acontecendo. E agora? Agora um oficial de justiça vai notificá-la pessoalmente hoje ainda. E outro oficial vai com você e uma assistente social buscar os meninos. Pode ir até a casa dela amanhã de manhã, às 9 horas. Estarei lá também. Passei aquela noite sem dormir, oscilando entre alívio e culpa esmagadora. Ia buscar meus netos, ia tirá-los de uma situação perigosa, mas ia fazê-lo arrancando-os da mãe deles. Como explicar isso para crianças de 6 anos? Como fazê-los entender que a avó não estava sendo má, estava sendo protetora? No sábado de manhã, às 9 horas em ponto, me encontrei com o doutor Marcelo, a assistente social Vanessa e 2 oficiais de justiça em frente ao prédio da Alessandra. Meu coração batia tão forte que doía. Subimos até o apartamento. Um dos oficiais tocou a campainha. Ouvimos barulho lá dentro, passos, então a porta se abriu. Alessandra estava irreconhecível, magérrima, cabelos oleosos, roupas sujas. Os olhos... Meu Deus, os olhos dela eram de outra pessoa. Quando me viu, a expressão dela passou de surpresa para ódio puro. O que vocês estão fazendo aqui? O oficial se apresentou e entregou a ela os documentos judiciais. Ela leu rapidamente e o rosto dela foi ficando cada vez mais vermelho. Medida protetiva? Guarda emergencial? Ela gritou, jogando os papéis no chão.
Você fez isso? Você quer me tirar meus filhos? Tentei manter a voz calma, mas tremia. Alessandra, é temporário. Você vai fazer a avaliação, vai aceitar tratamento e quando estiver melhor... Melhor? Eu estou bem. Você que é louca, louca e vingativa. A assistente social entrou no apartamento, seguida dos oficiais. Eu entrei por último. O cheiro me atingiu como uma parede. Lixo acumulado, comida estragada, algo mais que eu não conseguia identificar. A sala estava um caos. Roupas jogadas, caixas vazias de pizza de dias atrás, copos sujos por todo lado. Onde estão as crianças? Perguntou Vanessa. No quarto delas, e vocês não vão levá-las. Vanessa foi até o quarto. Alessandra tentou bloquear a passagem, mas um dos oficiais a impediu gentilmente, mas com firmeza. Senhora, não dificulte o cumprimento da ordem judicial. Ouvi as vozes dos meus netos. Vovó? É você, vovó? Meu coração se estilhaçou. Entrei no quarto atrás de Vanessa. Os três estavam lá, de pijama, sujos, com olheiras. Quando me viram, correram para mim. Vovó, você voltou. A mamãe disse que você tinha ido embora para sempre. Abracei os três, chorando. Não, meus amores, a vovó nunca abandonaria vocês. Nunca. Vanessa olhou ao redor do quarto. Estava relativamente limpo comparado ao resto do apartamento, mas havia sinais de negligência. Roupas espalhadas, restos de comida velha, o banheiro anexo imundo. Crianças, disse Vanessa com voz gentil. Vocês vão ficar uns dias com a vovó, está bem? Vamos arrumar umas roupinhas e brinquedos de vocês. Para sempre? Perguntou o pequeno Miguel, esperançoso. Por enquanto, meu amor, eu disse segurando as lágrimas. Alessandra invadiu o quarto como um furacão. Vocês não vão levar meus filhos, eu sou a mãe deles. Alessandra, por favor, não faça isso na frente das crianças, implorei. Faça o quê? Defender meu direito? Você está roubando meus filhos, sua víbora. Você sempre me odiou, sempre quis me destruir. Os meninos começaram a chorar. Dr. Marcelo entrou no quarto e se dirigiu a Alessandra com firmeza. Senhora Alessandra, a senhora está dificultando o cumprimento de ordem judicial. Se continuar, teremos que chamar a polícia militar para contê-la. Chama! Chama! Vocês vão ver. Eu vou processar todos vocês. Vou provar que minha mãe é uma mentirosa manipuladora. Vanessa, com incrível paciência, conversava com os meninos enquanto separava roupas e alguns brinquedos deles. Os três estavam assustados, confusos, abraçados um no outro. Levou 30 minutos para arrumarmos tudo. 2 mochilas com roupas, uma caixa com brinquedos, os cadernos e materiais escolares. Alessandra alternava entre gritar e chorar, entre me xingar e implorar para eu não fazer aquilo. Quando começamos a sair com os meninos, ela se jogou no chão na frente da porta, literalmente bloqueando a passagem. Vocês não vão levar por cima do meu cadáver, um dos oficiais falou no rádio pedindo apoio da PM. Minutos depois, 2 policiais militares chegaram. Elas avaliaram a situação e, com cuidado, mas com firmeza, removeram Alessandra da porta. Ela gritava como se estivesse sendo assassinada. Vocês estão sequestrando meus filhos. Socorro! Alguém me ajuda! Minha mãe está roubando meus filhos! Os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Dona Marisa estava na porta do apartamento dela, com lágrimas nos olhos. Outros olhavam com curiosidade ou pena. Conseguimos sair, finalmente. Os meninos iam calados, assustados demais para perguntar qualquer coisa. Coloquei os 3 no banco de trás do meu carro, apertei os cintos de segurança e dirigi para o meu apartamento com as mãos tremendo no volante. No espelho retrovisor, vi Dr. Marcelo conversando com as policiais. Alessandra estava sentada no meio-fio, com a cabeça entre as mãos, balançando para frente e para trás. Quando chegamos em casa, os meninos entraram devagar, olhando ao redor como se vissem tudo pela primeira vez, apesar de terem estado ali na noite de Natal. Preparei um lanche para eles, dei banho nos 3, coloquei roupas limpas.
Estava mecanicamente fazendo as coisas, tentando não desmoronar. À tarde, enquanto eles viam desenho, recebi ligação de Dr. Marcelo. Dona Kátia, preciso te informar. Alessandra violou a medida protetiva. Como assim? Depois que saímos do apartamento dela, ela esperou cerca de 1 hora e foi até seu prédio. Tentou usar a chave que tinha do seu apartamento para entrar pelo portão social, mas você se lembra que pediu para o síndico bloquear a digital e a chave dela do sistema na semana passada, quando começou a desconfiar? Quando a chave não funcionou, ela começou a gritar, forçar a porta, chutar. O porteiro, que você já tinha avisado sobre a situação, chamou a polícia imediatamente. Ela foi levada para a delegacia por descumprimento de medida protetiva e dano ao patrimônio. Meu mundo girou. Ela vai ser presa? Já foi. Flagrante por descumprimento de medida protetiva. Vai passar a noite na carceragem. Audiência de custódia amanhã. É provável que convertam em prisão preventiva por alguns dias ou que apliquem tornozeleira eletrônica. Desliguei o telefone e me sentei no chão da cozinha, finalmente deixando as lágrimas caírem livremente. Em menos de 1 semana, minha vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Tinha expulsado minha filha, mudado meu testamento, tirado meus netos dela e agora ela estava presa. Era o certo a fazer? Era isso que uma mãe faz? Olhei para a sala. Os 3 meninos estavam amontoados no sofá, abraçados, assistindo TV, mas claramente em choque. Pedro olhou para mim. Vovó, a mamãe vai ficar bem? Sequei as lágrimas e fui até eles. Sentei no sofá e os 3 se aconchegaram em mim. Vovó espera que sim, meu amor. Vovó espera muito que sim. Mas eu sabia que o pior ainda estava por vir. Alessandra nunca me perdoaria por isso, e eu teria que aprender a viver com essa realidade. Durante 3 dias, não tive notícias de Alessandra. Os meninos se adaptavam lentamente à rotina em minha casa. Choravam pela mãe à noite, faziam perguntas que eu não sabia responder. Por que a mamãe gritou daquele jeito? A mamãe está brava com a gente? Vovó, nós fizemos alguma coisa errada? Cada pergunta era uma lâmina cortando meu coração. Como explicar para crianças de 6 anos que a mãe delas estava doente? Que a vovó precisou tirá-los de lá por segurança? Contratei uma psicóloga infantil, Dora Beatriz, que começou a atender os 3 semanalmente. No 3º dia após a prisão, Dr. Marcelo me ligou. Dona Kátia, a Alessandra está na carceragem da cadeia pública de Vitória. A audiência de custódia foi ontem. O juiz não concedeu liberdade. Ela vai ficar detida por descumprimento de medida protetiva e ameaça. Também está em crise de abstinência severa. Como assim abstinência? Dona Kátia, sem acesso às drogas, o corpo dela está reagindo. É o que confirma definitivamente o vício. A médica da cadeia solicitou urgência na avaliação psiquiátrica. Eu posso visitá-la? Ele hesitou. Pode, mas eu não recomendaria agora. Ela está muito alterada, agressiva. Mesmo assim, quero ir. É minha filha. Então vou com a senhora. Não deve ir sozinha. No dia seguinte, uma quarta-feira, fui até a cadeia com o Dr. Marcelo. Levei comigo a pasta com o Novo Testamento. Eu sabia que ia ser brutal, mas Alessandra precisava entender a realidade da situação. Precisava entender que suas ações tinham consequências. O processo de entrada na cadeia foi humilhante e angustiante. Revista, detector de metal, perguntas. Finalmente, me levaram até uma sala pequena de visitação, com uma mesa e 3 cadeiras. Dr. Marcelo sentou ao meu lado. Quando trouxeram Alessandra, mal a reconheci. Em apenas 3 dias, ela tinha piorado drasticamente. Olheiras profundas, pele amarelada, cabelo caído, tremores visíveis nas mãos. Ela olhou para mim com uma mistura de esperança e ódio. Mãe, você veio me tirar daqui? A voz dela era rouca, quebrada. Vim conversar com você, Alessandra. Sentar, por favor. Ela se sentou, as mãos tremendo tanto que ela precisou apoiá-las na mesa para disfarçar. Mãe, por favor, me tira daqui. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Vou pedir desculpas, vou
Vou fazer terapia, qualquer coisa. Só me tira dessa merda de lugar. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Alessandra, vim te mostrar algumas coisas. Coisas que você precisa saber. Abri a pasta e tirei o testamento. Na noite de Natal, depois que você cuspiu na minha comida e me expulsou da minha própria casa, eu fui a um cartório. O rosto dela ficou pálido. O que você fez? Mudei meu testamento completamente. Você foi removida como herdeira direta. O rosto dela ficou pálido. Você fez o quê? 50% do meu patrimônio, a legítima que por lei é sua, vai ficar em fideicomisso até que você apresente laudos médicos comprovando 2 anos de sobriedade. Os outros 50% vão diretamente para seus filhos, meus netos, mas só terão acesso aos 25 anos. Você não pode fazer isso. É ilegal. Dr. Marcelo interveio calmamente. Na verdade, é completamente legal, senhora Alessandra. 50% do patrimônio é a parte disponível, que sua mãe pode destinar como quiser, e a legítima pode ser protegida em trust, sob condições específicas de recuperação. Está tudo dentro da lei. Alessandra se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás. Você é uma cobra, uma víbora. Eu te odeio. Você está fazendo isso para me destruir. Mantive a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Estou fazendo isso para te salvar e para salvar seus filhos. Salvar? Você me prendeu, roubou meus filhos, roubou minha herança. Alessandra, olha para você. Olha no que você se transformou. Você está em crise de abstinência de drogas. Seus filhos estavam vivendo num apartamento imundo, com fome, negligenciados. Você cuspiu na minha comida e me disse que eu devia morrer para você ficar com meu patrimônio. Eu estava nervosa. Você está viciada, gritei de volta, finalmente perdendo a compostura. Para de mentir, para de fingir. Você está usando drogas há meses, talvez anos, está se matando e estava colocando seus filhos em risco. Ela ficou paralisada, ofegante, olhando para mim com olhos arregalados. Então desmoronou. Caiu de joelhos no chão, soluçando incontrolavelmente. Eu não consigo parar, mãe. Eu não consigo. Eu tentei, eu juro que tentei. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Levantei e me ajoelhei na frente dela, sem tocá-la. Então deixa eu te ajudar. De verdade. Como? Você me tirou tudo. Escuta o que vou te oferecer. Vou pagar pelo melhor tratamento de reabilitação que existir. Qualquer clínica do Brasil, ou até de fora se for necessário. Internação pelo tempo que os médicos acharem necessário. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não importa. Vou pagar tudo. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. E meus filhos? Seus filhos vão ficar comigo até você estar limpa e estável, e quando você estiver pronta, podemos reavaliar a guarda. Mas, Alessandra, isso não é negociável. Você só volta para a vida deles quando estiver realmente recuperada. E o testamento? O testamento fica como está. Se você se recuperar, ficar limpa por 2 anos comprovados, você tem acesso à sua parte. Se não, então a decisão que você tomou naquela noite de Natal custou sua herança. Ela fechou os olhos, chorando silenciosamente. Eu estraguei tudo. Não estraguei? Sim, mas ainda dá para reconstruir. Não do jeito que era antes, mas dá para construir algo novo, se você quiser. E se eu recusar o tratamento? Então o juiz vai determinar internação compulsória de qualquer jeito. A médica daqui já enviou relatório sobre seu estado. Você não tem mais escolha, Alessandra. A única escolha que você tem é fazer isso de forma voluntária e com o apoio da família, ou de forma forçada e sozinha. Ela ficou em silêncio por longos minutos. Dr. Marcelo e eu esperamos. Finalmente, com voz quase inaudível, ela disse: Eu aceito o tratamento. Voluntariamente? Voluntariamente. Dr. Marcelo tirou um documento da pasta. Então assine aqui. É o termo de internação voluntária. Já selecionei 3 clínicas excelentes.
A decisão final será sua mãe e dos médicos, mas você pode dar sua opinião. Alessandra assinou com mãos trêmulas. Quando terminou, olhou para mim com uma expressão devastada. Mãe, você me perdoa? Segurei suas mãos pela primeira vez. Um dia, talvez. Mas perdão não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você destruiu a confiança entre nós. Vai levar anos para reconstruir, se é que é possível. E meus filhos, eles vão me perdoar? Não sei, Alessandra. Eles são muito pequenos e viram coisas que nenhuma criança deveria ver. Estão em terapia. Talvez um dia entendam. Talvez não. Mas só há uma forma de você ter a chance de reconstruir essa relação. Ficando limpa. Sendo a mãe que eles merecem. Ela assentiu, chorando silenciosamente. Ficamos ali por mais alguns minutos, até que os guardas vieram avisá-la que o tempo tinha acabado. Antes de sair, ela olhou para mim uma última vez. Mãe, você fez a coisa certa. Eu te odeio por isso, mas você fez a coisa certa. Eu sei, e vou ter que viver com seu ódio. Mas prefiro que você me odeie viva e limpa do que me ame e morra de overdose. Saí dali destruída emocionalmente, mas com uma certeza: tinha feito o necessário. Não o mais fácil, não o mais confortável, mas o necessário. Dr. Marcelo explicou no caminho de volta que a transferência para a clínica levaria alguns dias, pois precisavam de avaliação médica completa primeiro e de liberação judicial. Alessandra passaria por desintoxicação hospitalar antes de iniciar o tratamento psicológico propriamente dito. Quando cheguei em casa, os meninos correram para mim. Vovó, você demorou. A gente estava com saudade. Abracei os três, inalando o cheiro de shampoo infantil, de inocência, de futuro. Vovó também estava com saudade. Quem quer jantar lasanha hoje? Os três gritaram, eu, em coro. E naquele momento, fazendo jantar para meus netos na minha cozinha, senti pela primeira vez em semanas uma pontinha de paz. Não era felicidade, não era alívio, era apenas a sensação de que talvez, só talvez, tudo fosse dar certo no final. Alessandra foi transferida para a Clínica Recomeço, em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, uma das melhores instituições de tratamento para a dependência química do estado. A internação custaria, nos primeiros 6 meses, cerca de R$120 mil. Eu paguei sem hesitar. Não era sobre dinheiro. Era sobre a vida da minha filha. Os primeiros meses foram brutais. A psiquiatra da clínica, doutora Sandra, me ligava semanalmente com atualizações. Dona Kátia, a Alessandra está em negação profunda. Nega que é viciada, culpa todo mundo menos ela mesma. É normal nessa fase. Depois, ela está começando a aceitar a realidade, mas com muita raiva. Grita nas sessões, quebrou uma cadeira ontem. Ainda é progresso. E depois, ela chorou pela primeira vez hoje. Chorou pelos filhos, por você, por ela mesma. É um divisor de águas. Durante esse período, os meninos viviam comigo. Adaptaram-se surpreendentemente bem, considerando o trauma. A terapia com doutora Beatriz estava ajudando. Eles perguntavam pela mãe, claro, e eu era honesta dentro do possível para a idade deles. A mamãe está doente e está num lugar especial onde médicos estão cuidando dela. Quando ela ficar boa, vocês vão poder ver ela. Mas quando, vovó? Quando os médicos disserem que ela está pronta, meu amor. No 3º mês de internação, doutora Sandra ligou com uma pergunta. Dona Kátia, a Alessandra está pedindo para falar com a senhora por telefone. Acho que seria benéfico. Está pronta? Não estava. Mas disse que sim. A ligação foi marcada para um sábado de manhã. Coloquei no Viva Voz, com o doutor Marcelo presente como testemunha. Quando a voz da Alessandra ecoou pelo telefone, mal a reconheci. Era calma, quase suave. Mãe, oi. Oi, filha. Como você está? Limpa. Há 83 dias. Às vezes parece 83 anos. Ela deu uma risada sem humor. Mãe, eu liguei para pedir desculpas. De verdade.
Estou ouvindo. Eu disse coisas horríveis, fiz coisas inimagináveis, cuspi na sua comida, te chamei de velha inútil, desejei sua morte. Mãe, eu estava tão perdida nas drogas que esqueci quem eu era. Esqueci que você é a pessoa que mais me amou na vida, que sacrificou tudo por mim, e eu joguei tudo fora. Senti as lágrimas escorrendo no meu rosto. Por que, Alessandra? Por que começou? Depois que o Rafael me deixou, eu não conseguia dormir. Comecei a tomar remédios para a ansiedade. Depois não eram suficientes. Aí conheci uma pessoa que me ofereceu algo mais forte. Achei que estava controlando. Achei que podia parar quando quisesse. Quando percebi, estava viciada. E aí virou uma bola de neve. Precisava de dinheiro para comprar, vendia coisas, pedia emprestado de você, negligenciava meus filhos, meu trabalho, minha vida. Era um ciclo infernal. E agora? Agora eu estou aprendendo que nunca vou controlar. Vou ser adicta para o resto da vida. Mas posso escolher não usar. Um dia de cada vez. Às vezes, 1 hora de cada vez. E estou aprendendo a lidar com a dor emocional sem anestesiar ela. Seus filhos perguntam por você. Ouvi um soluço. Eu penso neles todos os dias, todas as horas. Mas, mãe, eu não estou pronta para vê-los. Ainda não. Tenho medo de decepcionar de novo. Tenho medo de que eles me vejam e não me reconheçam. Tenho medo de tudo. Quando você estiver pronta, eles estarão te esperando. Mas, Alessandra, preciso que você entenda. Você não volta automaticamente para a vida deles. Vai ser gradual, supervisionado e só se você comprovar sobriedade sustentada. Eu sei, eu aceito. Eu aceito todas as condições. Só quero uma chance de ser a mãe que eles merecem. Então continua lutando, continua fazendo o tratamento. E um passo de cada vez. Nos meses seguintes, Alessandra progrediu consistentemente. No 5º mês, doutora Sandra permitiu que ela tivesse videochamadas supervisionadas com os meninos. A primeira foi emocionante e dolorosa. Os 3 estavam nervosos, se cutucando, sussurrando. Quando o rosto da Alessandra apareceu na tela, diferente, saudável, com peso normal, cabelos cuidados, Miguel gritou: "Mamãe, você ficou bonita!" Alessandra riu e chorou ao mesmo tempo. Oi, meus amores. Nossa, como vocês cresceram. Mamãe está com tanta saudade. Pedro, o mais velho, por 3 minutos, perguntou a pergunta que os 3 queriam fazer. Mamãe, quando você vai voltar para casa? Ainda vai demorar um pouquinho, meu amor. Mamãe está terminando o tratamento. Mas estou ficando melhor todos os dias. A gente pode ir te visitar? Alessandra olhou para fora da câmera, consultando alguém. Então respondeu. Num futuro próximo, sim. Os médicos vão conversar com a vovó. As videochamadas se tornaram semanais. Eu assistia todas, sempre presente. Ver a Alessandra interagindo com os filhos, rindo com eles, perguntando sobre a escola, era como ver uma pessoa ressuscitar. A filha que eu conhecia estava voltando. Não exatamente igual, mas voltando. No 8º mês, doutora Sandra autorizou visita presencial. Fui com os meninos até Domingos Martins num sábado. Eles estavam eufóricos no carro, mal conseguiam ficar quietos. A clínica era num local lindo, cercada de montanhas e verde. Quando Alessandra apareceu na área de visitação, os 3 correram e se jogaram nela. Ela os abraçou com tanta força que pensei que fossem quebrar. Todos choravam. Fiquei afastada, observando. Alessandra olhou para mim por cima das cabeças dos meninos e murmurou: "Obrigada." Eu apenas acenei. A visita durou 3 horas. Quando voltamos para Vitória, os meninos dormiram no carro, exaustos emocionalmente, mas felizes. Pedro tinha segurado um desenho que Alessandra tinha feito para ele. Paulo, um bilhete. Miguel, uma pulseira artesanal. No 10º mês, Alessandra recebeu alta, mas com condições. Moraria em uma república terapêutica por mais 6 meses, continuaria em tratamento ambulatorial,
participaria de reuniões diárias de narcóticos anônimos e teria visitas semanais supervisionadas com os filhos. A primeira visita dela na minha casa, após a alta, foi estranha. Ela tocou a campainha, eu abri. Ficamos nos olhando por um momento. Oi, mãe. Oi, filha. Entra. Ela entrou devagar, olhando ao redor. Os meninos saíram correndo dos quartos e a abraçaram. Depois de brincar com eles por 1 hora, sob minha supervisão, chegou a hora de conversar. Os meninos foram assistir TV na sala. Alessandra e eu sentamos na cozinha, com café entre nós. Um silêncio pesado pairava. Mãe, eu sei que o testamento não mudou. Não mudou e não vai mudar tão cedo. Eu entendo. Eu não vim pedir para você mudar. Vim dizer que eu aceito. Aceito as consequências dos meus atos. Você fez o que precisava fazer. Alessandra, você não vai ver 1 centavo da minha herança até provar 2 anos de sobriedade. Talvez nem depois disso. Depende de como as coisas evoluírem. Eu sei. E está tudo bem. Não é sobre dinheiro, mãe. Nunca deveria ter sido. Mas foi. Naquela noite de Natal, você deixou muito claro que estava esperando eu morrer para ficar com meu patrimônio. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Eu estava fora de mim. Drogada, desesperada, louca. Não era eu falando, era a doença. Alessandra, olha para mim. Esperei até ela erguer os olhos. A doença pode explicar, mas não justifica. Você disse aquelas coisas. Você fez aquelas coisas. E eu vou carregar essas cicatrizes para sempre. Posso te perdoar, e estou tentando, mas nunca vou esquecer. Eu não quero que você esqueça. Eu quero que você veja que eu mudei, e vou passar o resto da vida provando isso. Nos meses seguintes, Alessandra cumpriu tudo o que prometeu. Arranjou um emprego numa lanchonete, trabalho humilde que jamais teria considerado antes. Abriu mão do orgulho e reconstruiu a vida do zero. Participava das reuniões de NA religiosamente. Fazia terapia 3 vezes por semana. As visitas aos meninos aumentaram gradualmente de 1 vez por semana para 3 vezes. 1 ano e 4 meses após aquela noite terrível de Natal, o juiz autorizou pernoites supervisionadas. Os meninos dormiam na República Terapêutica, onde Alessandra morava, sob supervisão da coordenadora do local. 1 ano e 10 meses depois daquele Natal, Alessandra se mudou para um apartamento pequeno, alugado, e a guarda passou a ser compartilhada. Os meninos ficavam metade da semana comigo, metade com ela. 2 anos e 2 meses após aquela noite devastadora, Alessandra estava limpa, trabalhando, estável. Voltou a exercer a nutrição, mas dessa vez com humildade e consciência. Abriu consultório pequeno em sociedade com uma colega nova, sem pressa, sem luxo, só honestidade no trabalho. Ela me ligou numa tarde de quinta-feira. Mãe, completei 2 anos hoje. 2 anos desde que entrei na clínica Recomeço. 2 anos limpa. Eu sei. Parabéns, filha. O testamento continua valendo? Continua. E vai continuar por enquanto. Alessandra, o dinheiro não é sobre punição eterna. É sobre proteção. Proteção sua e dos meus netos. Se você se mantiver limpa, se continuar fazendo as coisas certas, talvez um dia eu reconsidere. Mas hoje, não. Hoje você ainda precisa provar que a sobriedade não é temporária, é permanente. Quanto tempo você acha que preciso provar? Não sei. Talvez 5 anos, talvez 10, talvez nunca. Vou te dizer quando sentir que é hora. E você acha que vai chegar essa hora? Olhei pela janela, vendo os meninos brincando no parquinho do prédio. Pedro ajudava Miguel a subir no escorregador. Paulo corria atrás de uma borboleta. Eles estavam felizes, saudáveis, seguros. Quero acreditar que sim, Alessandra. Quero muito acreditar que sim. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela noite de Natal foi o fundo do poço, mas também foi o começo da salvação. Se eu não tivesse tomado as decisões duras, mudar o testamento, tirar os meninos, deixá-la ir presa, pagar o tratamento, mas sem ceder em nada, minha filha estaria morta. Tenho certeza disso.
Ela não me vê mais como mãe permissiva que ela pode manipular. Me vê como mulher que a ama o suficiente para deixá-la enfrentar consequências. E talvez, só talvez, esse seja o maior ato de amor que eu já dei a ela. Amar não significa aceitar tudo. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É estabelecer limites quando seu coração está em pedaços. É deixar que as pessoas que amamos enfrentem as consequências de suas escolhas, mesmo sabendo que isso dói mais em nós do que nelas. Eu salvei minha filha não porque a perdoei naquela noite de Natal, mas porque tive coragem de não salvá-la das consequências. E hoje, vendo ela reconstruir a própria vida com dignidade, sei que fiz a coisa certa. Não a coisa mais fácil, mas a certa. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo.